E nos próximos capítulos da novela Renascer, Bento vai conhecer o pé do Jequitibá-Rei através de Augusto e vai passar por uma experiência emocionante no local. Isso porque Bento vai fincar o facão do pai novamente aos pés da árvore e vai fazer uma promessa surpreendente ali. Essa promessa vai fazer com que Bento fique milionário e dê a volta por cima de uma forma surpreendente. Bento vai conseguir negociar uma venda de cacau para um comprador que está disposto a pagar em dólar e vai se unir a João Pedro nessa. Zé Inocêncio vai descobrir sobre o feito do filho e vai ter uma conversa emocionante com Bento e João Pedro. Bento diz: "Pelo visto, eu acho que eu finalmente consegui encontrar o meu propósito de vida. Descobri algo que sou muito bom e, de uma certa forma, devo isso ao Jequitibá-Rei. Ele me deu forças para seguir." Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Bento ser expulso de casa por Zé Inocêncio, ao ficar do lado de João Pedro na briga com o pai. O malandro fica na casa de Morena e eles acabam conversando sobre a forma que Zé Inocêncio trata João Pedro. Pensativo, Bento comenta: "Sabe, Morena, pela primeira vez na vida, estou percebendo que meu pai está sendo muito injusto com meu irmão." Morena sorri, contente com a percepção de Bento, e afirma: "É muito bom saber que você está pensando assim, Bento. Isso só prova que você está se tornando um homem melhor." Bento desvia o olhar e fala: "Não sei se posso afirmar isso ainda, mas estou querendo encontrar um novo rumo para minha vida. Eu preciso disso." Morena afirma: "Pode contar comigo para isso, e com o João Pedro também. Tenho certeza de que ele vai ajudar o irmão da melhor forma." Morena dá um abraço em Bento e logo depois ela deixa Bento sozinho. Ele fica pensando em tudo o que está acontecendo em sua vida no momento, até que abre um sorriso de satisfação e fala para si mesmo: "Finalmente estou começando a sentir orgulho de mim mesmo. Isso é muito bom." Logo depois, Augusto aparece na casa de Morena e pede para conversar com Bento sobre o fato dele ter sido expulso de casa por Zé Inocêncio. O médico vai até o quarto que o irmão está e assim que chega lá, Bento diz: "Painho está cometendo o maior erro da vida dele ao acusar João Pedro. Discuti com ele e ele não aguentou ouvir aquelas verdades. Me tirou de casa." Augusto passa a mão na cabeça e responde: "Sei muito bem que essa história é complicada e que Paim tem muitas questões com João Pedro." Mas Bento retruca: "Ele tem questões com todos os filhos, isso sim, porque é só patada a vida toda." Augusto concorda com o irmão e fala: "Paim realmente é uma pessoa difícil de lidar, mas é nosso pai. Mas eu entendo demais o seu ponto. Sinto isso também." Bento respira fundo, como se estivesse reunindo coragem para expressar seus sentimentos, até que finalmente diz: "Sabe, Augusto, às vezes sinto que nunca fui bom o suficiente para o nosso pai. Sempre foi João Pedro isso, João Pedro aquilo. Esse é outro que sempre penou também. Eu quero mostrar a ele que eu sou mais do que as expectativas que ele nunca teve para mim." Augusto olha para o irmão com um misto de compaixão e determinação e afirma: "Mas você pode fazer isso, Bento. Você tem potencial, tem vontade. Não é só sobre mostrar para o nosso pai, é sobre mostrar para você mesmo. Você vai fincar seu facão nas suas terras e prosperar assim como o painho fez aos pés do Jequitibá. Você vai fincar seu facão nas suas terras e prosperar, assim como o painho fez aos pés do Jequitibá um dia." Bento abre um sorriso ao ouvir aquilo e comenta: "Se dependesse de mim, faria uma promessa desse jeito.
se conhecesse o pé de Jequitibá. Augusto então revela: bom, eu sei onde ele fica. Paim me levou lá uma vez. Bento arregala os olhos e implora: sério? Então me leve lá, por favor. Preciso mais do que nunca encontrar esse Jequitibá. Augusto abre um sorriso e comenta: tá certo, posso te levar sim. Por mim podemos ir agora mesmo. Bento concorda na hora e os dois partem em direção ao Jequitibá Rei. Assim que chegam, Augusto aponta para a imponente árvore e afirma com um certo orgulho: esse é o famoso Jequitibá Rei, Bento. Bento fica impressionado com o tamanho e a presença da árvore. Ele olha para o tronco imponente e sente uma energia poderosa emanando dele. Bento se emociona na hora e comenta: que árvore mais linda! Agora entendo porque Painho chama ele de Jequitibá Rei. Augusto concorda e admite: senti o mesmo poder quando vim aqui pela primeira vez. É uma árvore linda por demais. Bento toca o tronco do Jequitibá, sentindo uma emoção enorme. O toque na árvore parece despertar algo dentro dele, um sentimento de conexão profunda com suas raízes. Bento sussurra: este é um dos dias mais especiais da minha vida. Ao se aproximar ainda mais, Bento vê o facão de Zé Inocêncio fincado na árvore e fica ainda mais impressionado. Bento se ajoelha no chão, toca o facão e murmura: e então é tudo verdade. As histórias que Painho era tudo verdade. Augusto observa e comenta: Painho nunca mentiu sobre o Jequitibá Rei. Ele realmente fez uma promessa aqui. A prova disso é esse facão. Bento fica em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que está prestes a fazer. Ele olha para o facão com reverência e determinação, até que declara: se Painho fez uma promessa aqui, está na hora de eu fazer a minha. Com toda sua força, Bento segura o facão com as duas mãos, o levanta e finca o facão novamente no chão, enquanto promete: vou dar a volta por cima. Ainda vou conseguir vender muito cacau nessa vida e fazer o coronel Zé Inocêncio sentir muito orgulho de mim. Bento se levanta visivelmente emocionado, até que Augusto alerta: talvez você não devesse ter arrancado e colocado o facão de novo. Isso pode ser perigoso. Mas Bento responde confiante: não vai acontecer nada demais. Também sou um Inocêncio, assim como o Painho. Os dois voltam para a fazenda de João Pedro. Bento começa suas negociações para a venda de cacau, trabalhando incansavelmente. Bento se esforça como nunca, passando dias e noites atrás de compradores que pudessem pagar um bom preço pelo cacau. Ele estuda o mercado, entra em contato com várias empresas e participa de reuniões importantes. Finalmente, depois de muita luta e dedicação, Bento consegue um grande comprador estrangeiro interessado na safra. Bento conta o que conseguiu para João Pedro e afirma: é um comprador estrangeiro que pretende comprar o cacau em dólar para levar ao exterior. Bento sorri e mostra o valor combinado para João Pedro, que fica chocado com a quantia. João Pedro comenta: oxente, que um valor alto demais. Bento sorri e afirma: pois é, João Pedro, como o comprador quer uma quantia muito grande, pensei em eu e você juntarmos as nossas safras e vender de uma vez. Assim todo mundo sai ganhando. Até porque não entrei nessa história para perder. Posso contar com você? João Pedro abre um sorriso como que ouve e responde: tá certo então. Vamos fazer esse negócio prosperar cada vez mais. Bento gosta do que ouve e então fecha o negócio com o comprador estrangeiro. Juntos, ele e João Pedro, Deocleciano e Zinha trabalham para entregar as safras no prazo. Ao ver vários caminhões saindo carregados de cacau,
Bento comemora ao receber a quantia milionária. Logo depois, ele e João Pedro comemoram juntos. Bento passa a mão na cabeça sorrindo e comenta: nem acredito que conseguimos. Isso deve ter sido influência do Jequitibá Rei, só pode. João Pedro franze a testa curioso e pergunta: você conhece o pé de Jequitibá, é? Bento confirma com a cabeça e responde: conheci e fiz uma promessa lá. Pelo visto, ela foi atendida e muito bem atendida. João Pedro sorri e comenta: ah, pronto, agora tudo se explica. Os dois continuam conversando sobre o valor milionário que receberam e como vão seguir com esse dinheiro. Quando Zé Inocêncio chega, fica impressionado e pega os dois de surpresa. O coronel comenta: Diocleciano me contou sobre a venda milionária que você fez, Bento. E estou bem surpreso. Bento fica sem graça com o pai e comenta: trabalhei duro para isso acontecer, meu pai. Quero ser alguém na vida. Zé Inocêncio gosta do que ouve e admite: eu tenho que admitir que você está me surpreendendo de formas incríveis. Bento abre um sorriso e afirma: parece que eu finalmente encontrei minha verdadeira vocação. Zé Inocêncio olha para Bento e João Pedro, sentindo um misto de orgulho e arrependimento. Ele respira fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar, até que finalmente diz: vocês dois, eu sei que fui injusto, especialmente com você, Bento. Sempre achei que você era o filho que precisava de mais orientação, de mais correção, mas agora vejo que estava errado. Vejo que você é capaz de coisas incríveis. Zé Inocêncio acaba se emocionando um pouco, e Bento também. O malandro abre um sorriso amarelo e responde: painho, eu só queria que o senhor visse que eu sou capaz de fazer algo grande, de ser alguém de valor. Com um sorriso sincero, Zé Inocêncio admite: e você conseguiu, meu filho. Eu estou muito orgulhoso de você, de verdade. Você fez uma coisa que nem eu consegui antes. Me desculpe de verdade. Bento dá um abraço em Zé Inocêncio e diz: não precisa se desculpar, meu pai. Isso já são águas passadas. O importante é que estamos aqui agora todos juntos. Zé Inocêncio sorri, olha para João Pedro no canto e também diz: João Pedro, você sempre foi meu orgulho, mas eu também fui muito duro com você. Me desculpe por isso. Você sempre me dá motivos para eu me orgulhar demais. João Pedro aceita as desculpas do pai na hora e responde: não guardo mágoas, pai. O que importa é que estamos juntos agora. Zé Inocêncio se emociona e fala: sempre quis ver vocês voando desse jeito, provando que são verdadeiros Inocêncio. Bento afirma determinado: e isso é só o começo, meu pai. Quero fazer muito mais ainda. O coronel sorri, sentindo uma profunda satisfação em ver seus filhos unidos e prosperando. Ele percebe que, apesar de seus erros, conseguiu criar uma família forte e determinada. A partir daquele momento, ele decide apoiar ainda mais os sonhos de Bento e João Pedro, sabendo que juntos eles podem alcançar qualquer coisa. Até que Bento resolve quebrar o silêncio e confessa: tem mais uma coisa, meu pai. Eu conheci o pé de Jequitibá e fiz uma promessa lá. Zé Inocêncio arregala os olhos, surpreso, e pergunta: você conheceu e fez uma promessa lá? Que tipo de promessa? Bento revela emocionado: sim, meu pai. Augusto me levou até lá. Eu toquei o tronco, senti a energia da árvore. Fiz uma promessa de dar a volta por cima e fazer você se orgulhar de mim. E pelo visto deu muito certo essa promessa.
Zé Inocêncio olha para Bento, sentindo uma mistura de orgulho e emoção, até que fala: estou muito orgulhoso de você, meu filho. Muito orgulhoso mesmo. Por essa eu não esperava. Bento sorri e comenta: eu realmente senti algo especial quando toquei o tronco. Era como se toda a força e a imponência daquele Jequitibá estivesse ali, me dando coragem e determinação para seguir em frente e para realizar os meus sonhos. Nunca senti nada parecido antes. Zé Inocêncio se aproxima e coloca a mão no ombro de Bento, olhando nos olhos dele, e fala: essa árvore tem um significado profundo para a nossa família. Saber que você fez uma promessa lá e que está cumprindo com tanta dedicação me enche de orgulho. Você é um verdadeiro Inocêncio, Bento. João Pedro observa a cena e fica muito tocado com tudo o que escuta ali. Ele também se aproxima e coloca a mão no outro ombro de Bento e afirma com um sorriso sincero: somos toda uma família, unidos por essa força. Vamos continuar trabalhando juntos e mostrando ao mundo do que inocentes são capazes. Bento, sentindo o apoio e o amor dos seus familiares, sorri largamente e afirma determinado: vamos fazer isso juntos, essa é a nossa força. Eles se abraçam, selando aquele momento de união e renovação familiar. O sentimento de que, juntos, podem superar qualquer obstáculo e alcançar grandes feitos fortalece ainda mais os laços entre eles. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.